Fala, irmãos, tudo na paz? Eu estou gravando esse vídeo porque ontem, no sábado, no dia 22, eu estava no shopping e aí eu sentei um pouquinho no banco para descansar. Aí sentou uma senhora do meu lado, bem arrumada, de um vestido bonito, com a bolsa, cabelo preso. E aí ela deu boa tarde e perguntou: Você paga um lanche para mim? Aí eu olhei ela de cima a baixo assim e falei: A senhora tá sem dinheiro para comprar um lanche? Ela falou: Sim, eu tô sem dinheiro. Eu falei: A senhora não aparenta estar sem dinheiro para lanche, bem arrumada e tal. Ela: Não, mas eu tô. Que eu trabalho carregando compra aí, ajudando o pessoal, mas hoje deu fraco e tal, e eu não consegui. Eu tô com fome e tal. Aí ela foi e falou: eu vou pra igreja, mas muita gente fica falando que não é pra ir pra igreja e tal, que a vida não muda, mas o caminho é esse e tal. Aí eu falei: A senhora vai pra. Congrega onde? Ela falou: Eu congrego na Adventista do sétimo dia. Eu falei: Aí eu lembrei que era sábado, né? Ontem era sábado. Eu lembrei: Hoje é sábado. Aí eu fui tentar fazer uma pegadinha com ela. Ela falou: Você congrega também? Você é cristão? Eu falei: Sim. Ela: Você congrega onde? Aí eu falei: Eu congrego na Adventista. Ó, eu não congrego na Adventista, mas só foi. Depois eu falei a verdade pra ela, mas eu falei assim: Eu congrego na Adventista. Aí eu falei pra ela: Olha, eu queria até te ajudar aí nesse lanche, só que como nós somos adventistas, eu não posso comprar nada e nem vender, eu não posso pagar e nem receber dinheiro também no dia do sábado. Aí ela bem comportadinha assim, sentadinha, ela: tá bom, tranquilo, tal, eu entendo. E com um sorriso assim. Aí a senhora concorda? Acha que isso está certo? Ela: Sim, sim, eu entendo. Ficou. Não botou cara de triste, nada, mas de um jeitinho assim. Aí eu perguntei: Jesus, nesse momento aqui, o que a senhora acha que ele faria? Ele daria o dinheiro para saciar a fome de uma pessoa? Ou ele guardaria o sábado? Ela respondeu: Ele guardaria o sábado, guardaria o sábado. E sempre balançava a cabeça assim. Aí eu vi aquilo. Quando eu vi ela falar isso, velho, me subiu uma pena. Primeiro que eu ficava imaginando assim que, sei lá, poderia ser minha mãe, né? Aquela idade dela. E o jeito. Minha mãe já foi muito enganada por vários lugares. Minha mãe já foi da Adventista, já foi da Cristã no Brasil. E lugares que dizia assim: só aqui é a verdade. Minha mãe era alienada mesmo. Minha mãe ficava repetindo, dizendo: onde eu congrego é a única verdade. Lá Deus fala. Ela usava o argumento mesmo fechado de alienação mesmo dos alienadores. E com um coração muito bom, como essa senhora e como muitos líderes até são alienados, né? E alienam as pessoas por serem alienados, mas quando você conhece, você percebe que o cara tem um coração bom, é gente boa, faz bem ao próximo, mas infelizmente não teve, sei lá, o conhecimento correto para poder perceber que está num lugar que aliena ele, entendeu? E aí eu cheguei para ela e falei: Não, eu não sou adventista. E outra, a doutrina de Cristo veio nos ensinar a amar o próximo. Ele desceu aqui para nos ensinar a lidar com o outro. E nenhuma doutrina dos homens que ele venha fazer interpretação da Bíblia dá o direito do ser humano deixar de fazer o bem ao outro. Não existe nenhuma doutrina, coloque esse conceito na mente, falei para ela, não existe nenhuma doutrina que deu direito ao ser humano deixar de fazer o bem ao outro para poder praticar esse tipo de doutrina, esse tipo de mandamento. Jesus, ele fazia o bem, como ele fez no sábado, ele curou. Ele, em Mateus 12, mandou os discípulos que estavam com fome colher espiga, trabalho no dia de sábado. Então não tem nenhuma doutrina. Isso foi no tempo de Moisés. Isso tinha um tempo, um porquê, há 2000 anos antes de Cristo. Mas quando Cristo veio, a doutrina ela é uma doutrina perfeita, porque Moisés, ele era homem falho. E a lei serviu de aio até chegar a Cristo. Paulo fala em Gálatas. A lei era um tutor. Eu até explico isso em um vídeo aí que eu vou botar abaixo desse vídeo. E o nome do vídeo é Debaixo da lei ou debaixo da graça, né? Tipo, seguir a lei de Moisés ou a lei de Cristo. Eu vou botar o link abaixo desse vídeo. E eu tenho um vídeo também que eu falo sobre o sábado. Devemos guardar o sábado, que eu dou referências, capítulos, versículos, tudo certinho sobre isso, que eu vou colocar abaixo desse vídeo. Então, eu expliquei um pouquinho a ela. E eu tava também até sem almoçar e tal. Mas o que acontece eu expliquei e ela ficou: entendo, entendo. E o que é que eu quero falar? Paulo fala em Gálatas 6:2 que
levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Em Gálatas 5:22, Paulo fala que o fruto do Espírito, quem é guiado pelo Espírito, e ele manifesta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ele fala, contra essas coisas não há lei. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a ele, é amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, disto depende toda a lei e os profetas. Por que é semelhante? Porque você não consegue amar a Deus sem amar o próximo, né? Deus, ele quer ser amado pelas pessoas que ele criou, entendeu? Ele tem quase 8 bilhões de pessoas, o qual Deus deseja ser amado. Em João, primeira carta de João, capítulo 2, João fala que aquele que diz amar a Deus, ame também ao seu próximo, ao seu irmão. Porque aquele que não ama a Deus a quem não vê, aquele que a quem não ama ao seu próximo a quem vê, não vai amar a Deus a quem não vê. Por isso que temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que diz amar a Deus, ame ao seu irmão. Então, é assim que Deus deseja ser amado, que Jesus deseja ser amado, adorado. Ele fala em Mateus 25, naquele dia eu vou dizer a muitos, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eu vou dizer, quando foi que não fizemos isso? Ele vai dizer, quando vocês não fez aos pequeninos. Tá entendendo? Então, o que acontece? Olhe como é a doutrina de homens que se fazem de espirituais, entendeu? E infelizmente eu não estou dizendo que todos são malignos, todos são ruins, não. Tem muita gente alienado mesmo, muitos pastores da Adventista, da Testemunha, anciões da Testemunha de Jeová, anciões da Cristã do Brasil, e em todos os ministérios você vê gente alienada, gente boa, de coração bom. Porque esse vídeo que eu tô gravando aqui não é para mudar o cara que é mal. Quem é mal, não importa se você vai falar se é verdade ou se o próprio Cristo vai vir falar. Ele é mal. Ele não consegue nem enxergar a verdade, que eu acho que a verdade não está nem disponível para ele. Por isso que Jesus muitas vezes em Mateus 13 falava por parábolas, porque ele disse aos discípulos, a vocês discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino, mas eles, a esses maliciosos, a eles não. Eu falo por parábolas para que eles não vejam, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, não se convertam e não sejam curados. Então, eu falo aqui para as pessoas que foram enganadas, estão alienadas, mas têm um coração bom e é de Deus. E o Espírito Santo, ele sabe para quem ele vai guiar. É essas pessoas, não para debater com fanático, maldoso. E Jesus, ele fazia o bem, e como em Mateus 12, versículo do 1 ao 5, né, os discípulos com fome, ele permitia colher a espiga, e os fariseus que davam uma o pessoal do farisaísmo davam uma de santão, de espirituais, fingia adorar a Deus, não estava nem aí para o próximo, para o seu semelhante. Dizia, Jesus, você transgredindo a lei do nosso Deus, deixando de adorar a Deus, em outras palavras, o que é isso? Quebrando o sábado, ou seja, deixa os caras com fome, deixa morrer, mas vamos ser santos, vamos adorar a Deus. E hoje vemos muitas dessas doutrinas. Façam uma pergunta aí a muitos pastores, pastor, eu estou querendo ajudar um pessoal ali que está com fome, dar uma cesta básica, só que eu estou sem dinheiro, eu só tenho dinheiro do dízimo aqui, eu estou com R$300 do dízimo, eu posso tirar o dízimo e dar de comer aquele... Muitos vão dizer, não, você não pode administrar, porque o dízimo é de Deus. Ou seja, o dízimo é de Deus, mas você dá para ele administrar, porque ele é o exemplo de Deus. Ele é o ícone de Deus, é o administrador do dinheiro de Deus aqui da terra. Então, olha esse tipo de interpretação. E, infelizmente, muitas pessoas de coração bom foram enganados, defendem ali até a morte, achando que estão defendendo uma causa boa. São pessoas boas, mas foram enganadas por um princípio totalmente carnal, malicioso, maligno que estavam na religião. Entendeu? Então, temos esses dois tipos de pessoas. E Jesus, ele veio quebrando tudo isso aí, quebrava tudo isso aí, porque a lei moral de Deus é o amor, é a lei da vida, entendeu? A lei da preservação da vida está acima de qualquer lei. A lei do amor, quem cumpre o amor, cobre multidão de pecado. Quem cumpre o amor, cumpre toda a lei. Que é isso? Você deixou de guardar o sábado e fez isso, pagou, você deixou de dar o dízimo e fez isso para o próximo? Quando você ama o próximo, faz um gesto de amor, você cumpriu toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, disto depende a lei e os profetas, entendeu? Aí muitos adventistas ou admiradores da lei vão dizer, não, mas você pode pagar, você pode comprar alguma coisa para comer, você não vai deixar de comer e tal.
Só que a lei de Moisés, eu estou falando a lei de Cristo, a lei de Moisés, ela não permitia. Então, o pessoal que quer seguir a lei de Moisés, não vale você pegar só um pouquinho. Aqui eu pego, aqui eu não pego. A lei de Moisés, um cara pegou lenha, eu falo no vídeo e dou a referência que vai estar aqui sobre devemos guardar o sábado. Ele carregou lenha e teve que ser morto. Entendeu? A lei de Moisés era assim. O pessoal adventista tenta pegar a lei de Cristo, que Paulo fala, levar as cargas uns dos outros, né? Gálatas 6:2, e assim cumprirei a lei de Cristo. Paulo fala que nós estamos debaixo da lei de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala, eu me fiz de sem lei para com os que estão sem lei, não eu estando sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Cristo. Então, hoje a gente não está debaixo da lei de Moisés, mas de Cristo. Tanto é que em Hebreus 1 o escritor começa dizendo, havendo Deus antes, outrora, falado aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, ele nos fala pelo seu Filho, Jesus Cristo. É isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, versículo 20 em diante, que nós somos fundamentados e edificados pelo fundamento dos apóstolos e profetas, o qual esse fundamento é Cristo como a pedra principal, como a base de tudo. É por isso que a igreja primitiva, em Atos 2:42, eles estavam ali unidos na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, não da lei de Moisés. Então, porque a lei de Moisés serviu como aio até chegar a Cristo. Quando Cristo chegou, você não precisa mais ficar na tutela, na submissão do aio, porque a lei de Cristo é uma lei suprema, muito além do que a lei dada por Moisés. E o próprio Moisés, em Deuteronômio 18:18, disse que havia um profeta semelhante a ele e disse, a ele eu vi. É por isso que Jesus, em Lucas 16:16, quando ele veio, ele dizia, a lei e os profetas duraram até João. Agora, a partir de agora, vem sendo anunciado o evangelho do reino. É algo muito além e que é relevante a qualquer cultura de qualquer país, entendeu? Muito além. É essa nossa base, é isso que a gente tem que seguir. A lei de Cristo que preparou os apóstolos e essa doutrina apostólica que a igreja primitiva estava ali na doutrina dos apóstolos. Então, no Antigo Testamento era duro, você não podia trabalhar e nem seu servo, ou seja, você não poderia se beneficiar do trabalho do outro, porque senão você seria cúmplice de um cara que estava quebrando o sábado e você se beneficiando. E hoje você vê adventistas que ele tem um cara ali trabalhando, um motorista, um cobrador, dirigindo, e adventistas se beneficia do trabalho dele, paga para poder ir ao templo, entendeu? Então é uma hipocrisia você tentar pegar e querer praticar a lei de Moisés, misturar com a lei de Cristo, ficar um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Cristo, e tudo isso aí a gente sabe que é estratégia para seguir o sábado, que é a doutrina principal. E interessante que a hipocrisia é tão grande, mesmo com inocência, não estou dizendo que eles são ruins, não é isso, mas é uma doutrina que se torna contraditória nesse sentido. Eu falo hipocrisia nesse sentido, contraditória. Porque o cara faz isso, não consegue praticar, se beneficia do trabalho do pessoal, acende luz, que no Antigo Testamento de Moisés dizia que você não podia acender nenhum tipo de fogo, de candeeiro. Acende luz, esquenta a comida, você não podia fazer isso, acender fogo. Ele se beneficia do trabalho, usa a internet, tem gente trabalhando para manter a internet. Usa o trabalho do motorista, do cobrador, pega um elevador que o cara está trabalhando no dia de sábado, eles dizem, não posso trabalhar não, no dia de sábado não, mas eu se beneficio do trabalho do cara. Ó, quarto andar, e fazem tudo isso aí, e depois dizem, nós, né, toda essa contradição, que ele disse que tem que guardar, mas depois eles ficam quebrando, e depois diz, nós somos os únicos certos, não todos, mas muitos adventistas ensinam assim e tal, e dizem, nós somos os únicos certos, a única verdade, porque nós guardamos o sábado, nós guardamos a lei de Deus, nós temos o selo de Deus. O selo de Deus para eles, não, muitos deles, não generalizando, não é o que está em Efésios no capítulo 1, que é o Espírito Santo, não, o selo é o sábado. Então, nós somos o único verdadeiro, a única verdade, porque nós guardamos os sábados. Por isso nós somos os únicos representantes de Deus na terra. Jesus é a porta, mas nós somos o porteiro. Jesus é o caminho, mas nós somos o pedágio. Tem que passar por nós para ser salvo. Tem que estar no nosso templo, tem que estar com a gente, ó, tem que vir conosco. Quem não segue conosco, devemos calar, devemos fazer com que cale, porque nós somos a única verdade. Nós não compactuamos com a Babilônia. É uma tremenda contradição, pelo amor de Deus. Se quer guardar o sábado, faz como os judeus. O elevador no dia de sábado não tem ninguém. Ele para em todos os andares. Se uma pessoa só for no último andar de um prédio, ele tem que esperar parar em todo. Para, abre. Para, abre. Porque sábado não tem gente trabalhando. Então, programado assim. Teria que ser assim. Tá entendendo? Mas tentar guardar a lei de Moisés, guardar o sábado e ficar, isso aqui não, isso aqui sim,
seria hipocrisia. Se quer guardar, guarda mesmo. No sábado não sai. Aí você vai ver, o templo do próprio adventício vai ficar vazio, que nem todo mundo tem carro. E até dirigir não seria correto, que você está fazendo esforço, é considerado trabalho hoje de motorista. Então é uma lei que não dá para praticar, por isso eu recomendo a vocês ficarem com Jesus. Jesus falou que em Mateus 12, versículo 5, do 1 ao 5, né? E Jesus disse que ali você vê que essa lei não é moral, ela é cerimonial, porque Jesus mandou quebrar. E você vê também em João 5,18 que Jesus não somente violava o sábado, mas dizia ser o próprio Deus. E em Mateus 12, Jesus disse que você não viu que Davi comeu o pão da proposição, o qual não era lícito comer? Só os sacerdotes e ficou sem culpa? E não lestes que aos sábados os sacerdotes violavam no templo, o sábado no templo, porque eles tinham que trabalhar no templo, e ficaram sem culpa? Pois está aqui que é maior do que o sábado. E se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam condenado muitos inocentes. E Jesus dá uma pancada retada ali, mostra que ele veio quebrar o sábado mesmo, ele quebrou o sábado, porque a maior lei que existe, a lei da vida, você não pode deixar ninguém com fome por causa de uma lei cerimonial que foi dada para o homem, para o benefício do homem, não para prejudicar, entendeu? E se essa lei fosse moral, ele não permitia quebrar, porque a lei moral é a lei do caráter de Deus, tipo assim, Deus é verdade, então Jesus não quer dizer, minta, tá entendendo? Mas se o sábado fosse uma lei moral, não sei como isso é uma lei moral de Deus, o que é que tem a ver com Deus, entendeu? Eles podem dizer assim, porque Deus guarda o sábado, Deus guarda todos os sábados, e não entende o significado disso. Mas foi triste eu ver a interpretação dessa senhora e aceitando ficar com fome em nome de uma doutrina, achando até que estava certa de maneira bem pura. Vai ver que o pastor que ensinou a ela da adventícia é um cara muito gente boa também e se deixou levar por essa doutrina. E agora, por ser até pastor de ministério, é difícil abrir a mente. Isso é normal do ser humano, você ser tendencioso automaticamente para aquilo que você está vivendo, ou se beneficiando, ou sendo no seu trabalho. Mas a gente tem que orar a Deus e fazer a nossa parte com paciência, com amor, para poder abrir a mente de muita gente aí, quem abre a mente é o Espírito Santo, mas a gente ser um meio, um vínculo aí de uma ferramenta que vinha ajudar isso. Como muitas pessoas já chegaram para mim e falaram, pô, muita coisa que eu aprendi, abri minha mente, eu era fanático, era isso, era aquilo, e eu aprendi muita coisa com você e te agradeço, então a gente fica feliz em saber que está ajudando de alguma forma. Abaixo do vídeo tem um vídeo chamado Devemos Guardar o Sábado, e tem um outro chamado Devemos Praticar a Lei de Moisés ou a Lei de Cristo, né? Lei de Moisés de Cristo. Na parte dos comentários, eu recomendo que você assista. Abração, fica com Deus. Se você discorda e você acha que tem que guardar o sábado e que adventista é os únicos certos e o único que vão ser salvo e que tem que praticar o dízimo e etc., eu respeito a sua linha de raciocínio. Fica na paz, siga o seu entendimento e cada um tem a sua fé e seu entendimento para com Deus. Uma coisa importante é você ter o coração bom e puro diante de Deus. É isso que vai contar. A salvação não é pela simplesmente você ter conhecimentos que é verdadeiro, porque a verdade, o conhecimento em si é relativo, ele vai, cada vez a gente vai avançando e tal. Mas o que importa é ter um coração puro, porque bem-aventurados limpos de coração, porque esses sim verão a Deus.